muitos pastores se tornaram influenciadores. Como manter o equilíbrio entre usar ferramentas e não se perder no chamado pastoral? Eu acho que é mais ou menos isso aqui. Como é que eu continuo propagando o evangelho e não viro uma celebridade, não tomo o lugar de Jesus? Acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos. Manter o equilíbrio, né? Acho que é isso. O que o senhor acha disso, pastor? Então, o senhor é a favor, é contra? O senhor usa na igreja, não usa? O que o senhor acha? Eu sirvo um Cristo que ele pregou muito por parábolas, né? Então, vou usar um exemplo aqui. Você tem uma cidade e ela no meio tem um farol que ilumina toda a cidade. Se você pega esse farol e coloca na ponta, o que vai acontecer com a outra extremidade da cidade? Ficar no escuro. Vai ficar no escuro. Toda vez que Cristo deixa de ser o centro, você apaga alguém. Você deixa alguém no escuro. A nossa prioridade como igreja, e aí nesse caso, não é que eu vou falar da minha igreja, que eu sou membro. Sim. Eu estou falando dela porque eu só posso falar dela, né? Nós procuramos o máximo que Cristo seja o centro e que tudo que tente atrapalhar isso seja extirpado. Então, a tecnologia é uma bênção. Ela é uma bênção. O problema é que o pecado, ele alcançou todas as áreas. E essa também. Então, o problema não está na tecnologia, está na intenção do coração do homem. Eu sempre vou voltar para esse ponto. Certo? Onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu coração for ser uma celebridade, ali você já tomou o lugar de Cristo. Entende? Acumulou tesouros na terra para si. Então, nós devemos observar exatamente isso. Nós temos, sim, tem os famosos pastores de youtuber, alguns com bons sermões, outros com péssimos sermões, outros com sermões que dá vontade de rir, outros que dá vontade de chorar. Você não sabe se está chorando porque é muito ruim ou porque o cara não está perdido já no que está falando, mas a gente tem muitos treinadores hoje, né? No inglês, o coach, né? E a gente tem muito disso. E o problema não é o coach não é um problema. O problema é quando você quer trazer metodologias para o seu ministério apenas para trazer o foco para você e tirar Cristo do foco. Édrios, tudo que tira Cristo do foco dá espaço para o pecado. E qualquer espaço para o pecado, Satanás entra e destrói. Então, a gente precisa compreender que, no tocante a todo o assunto, tecnologia, sexualidade, inteligência artificial, sobre qualquer assunto que você vai falar, a pergunta que eu sempre vou te fazer é: onde está a intenção do coração? A intenção está em propagar o reino de Deus. Vai dar certo, meu amigo. Vai dar certo. Vocês viram a reportagem da astronauta? Vocês viram ela falando da célula, da igreja dela? Que coisa extraordinária. Pô, meu irmão, a mulher deu uma entrevista, calou o mundo inteiro. Ela simplesmente dando a entrevista, o rapaz vira e fala: olha, eles ficaram presos meses lá, né, no espaço lá, na plataforma, e aí ela falou: só que de lá do espaço, o meu pastor estava cuidando de mim, me dando assistência e cuidando de mim. Eu estava participando da célula de forma online, lá do espaço, meu irmão. Aí ele termina falando assim: o meu pastor é um pastor que quebra barreiras. Aliás, o meu pastor é um pastor que ultrapassa mundos. Porque eu estou aqui, fora do mundo, e ele me encontrou lá. O que é isso? Isso é a tecnologia sendo utilizada a favor do reino de Deus. E não é qualquer tecnologia, não. Porque para chegar um sinal lá no espaço, é uma baita de uma tecnologia. Agora, tem gente que se perde por aqui, tem gente que se perde por aqui. Tiago, capítulo 3, vai dizer que a língua é um pequeno membro que pode incendiar toda uma floresta. Então, de fato, a questão é: onde está a intenção do coração? Acha a intenção do coração e você vai achar o objetivo final sem precisar ir lá. Sem precisar ir lá. Certa feita eu visitei um estúdio. Antes de ser pastor, era músico, né? Eu era professor de música.
de banda marcial e o meu instrumento de ofício era a bateria. Então, eu vivia gravando e fazendo algumas coisas também para levantar um recurso, dando aula de bateria e tal. E uma vez me apresentaram um projeto. E aí o projeto, o camarada mostrou tudo que ele ia comprar. Ele falou assim, a gente vai ser a melhor banda da cidade, cara. A gente vai ganhar muito dinheiro. E depois a gente sai pelo mundo aí fazendo o nosso nome. Eu pensei assim, cara, meu coração não tá nesse negócio, não. Não foi para isso que Deus me deu meu dom, não. E eu nem precisei ver o final do projeto. Eu não participei, porque eu vi onde estava a intenção do coração. Assim devemos estar nós, independente da tecnologia, da ferramenta ou do que for. Ache a intenção do coração e você não vai nem precisar ver o final para saber para onde aquela pessoa está indo. Show.